Meus amigos, esse aí é o sentimento, cara. É desse jeito aí que o torcedor está pensando no jogo de amanhã. O torcedor foi lá em São Januário, apoiou o Vascão. Treino aí, 9 horas da manhã. Mesmo assim, mais de 10 mil pessoas estiveram presentes hoje em São Januário para acompanhar esse treino aberto. O Vasco ovacionado pelo torcedor clamando por uma vitória amanhã contra o Atlético Mineiro. É um momento, cara, não é um momento de criticar, não é um momento de elogiar e sim de apoiar, cara. É isso que nos resta. Torcedor vascaíno vai apoiar esse elenco, vai apoiar quem quer que seja o zagueiro, quem quer que seja a dupla de zaga no jogo de amanhã. Torcedor vai apoiar esses caras. Vamos torcer muito para que o Vasco conquiste um bom resultado amanhã, porque só a vitória interessa e a gente espera que esses caras estejam focados e que eles tenham ficado, no mínimo arrepiados com a torcida vascaína, com o que eles fizeram hoje. Plena sexta-feira, dia útil, muitos desses torcedores deviam estar nos seus trabalhos, com certeza faltaram, meter aquele atestado maroto lá para acompanhar vocês aí, jogadores, para acompanhar você, Vasco da Gama. A gente espera que o Vasco amanhã lute, jogue como nunca jogou nesse ano, que jogue a vida para classificar, para eliminar o Atlético Mineiro, porque eu penso da seguinte forma: todos querem o título da Copa do Brasil, mas quem mais precisa é o Vasco, porque o Vasco quer o título, o Vasco precisa do título, também precisa do dinheiro, mas esses outros times, eles só estão visando a grana, não precisam desse título da Copa do Brasil, como nós vascaínos merecemos, como nós vascaínos precisamos desse título para mudar a história do Vasco a partir do ano que vem, porque depois de tanto sofrimento, nenhum clube no mundo sofreu como o Vasco já sofreu, nenhum clube no mundo, nenhuma torcida do mundo sofreu como a torcida do Vasco já sofreu, e o que a gente está vivendo hoje é uma esperança de, depois de 3 jogos, apenas 3 jogos, o Vasco voltar a levantar um troféu significativo na sua história, um bicampeonato de Copa do Brasil, 73 milhões de reais no bolso do Vasco e de volta a credibilidade do Vasco, porque o Vasco precisa conquistar títulos relevantes e ainda de quebra voltar a disputar a maior competição da América na fase direta, na fase de grupos. É isso que o torcedor espera, é isso que o torcedor está esperançoso. Como eu falei, cara, o Vasco precisa mais desse título do que qualquer outro clube no mundo. Precisamos jogar com sangue nos olhos amanhã e vencer o Atlético Mineiro por 2-0 de qualquer maneira. Não tem essa história de pênaltis. É vencer por 2-0 e eliminar esse Galo no tempo normal e o Vasco ir para a final para pegar o Corinthians, porque eles vão eliminar esses mulambos. Com certeza a gente espera que o Vasco vai conseguir esse título da Copa do Brasil, seja qual for o adversário, mas a gente sabe muito bem que o Vasco tem totais condições de vencer o Atlético amanhã, por mais que não seja favorito, mas o fator São Januário tem que fazer a diferença. Eu sei que parece clichê, parece que realmente não dá para acreditar que um estádio vai fazer o time jogar, mas lá em São Januário a história é diferente. Quem viveu, viveu. Quem já foi lá sabe o que eu tô falando. Certamente aí, cara, é diferente a atmosfera quando o jogo é em São Januário. Ah, por que não mandou 70 mil pessoas no Maracanã? O Maracanã não é São Januário, cara. O Maracanã não é um território hostil, o adversário não vai sentir medo jogando no Maracanã. O Vasco não está acostumado a jogar no Maracanã. O Maracanã é nosso, sim, é verdade, mas o Vasco não joga no Maracanã. O Vasco joga em São Januário. São Januário é a casa do Vasco. É lá que o adversário tem que sair cagado nas calças. É lá que o adversário tem que sair tremendo de medo, com o Vasco amassando eles, oprimindo o adversário, porque é assim que o Vasco tem que ser na sua casa. O Vasco tem que vencer de qualquer maneira, jogando em São Januário. E amanhã é o dia de vencer, é o dia de dar resposta aos péssimos resultados, é o dia de dar resposta para quem tá metendo essa daí que o Vasco não ganha depois que o Coutinho voltou. É verdade, não ganha, mas vai ganhar amanhã, vai eliminar o Atlético Mineiro amanhã. O torcedor tem que estar confiante, o torcedor tem que ir lá para apoiar, porque vamos vencer o Atlético Mineiro, vamos para a final da Copa do Brasil. Deixa aí nos comentários aí o que você achou desse treino aberto, o que você espera para o jogo de amanhã. Ainda não temos nenhum prognóstico da equipe do Vasco, cara. Possivelmente aí pode ser que o Vasco entre com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique, a zaga com o João Vitor e Léo Pelé ou Maicon, Lucas Piton na lateral esquerda, meio campo possivelmente com o Hugo Moura, Matheus Cocão, mais à frente Payet ou Coutinho, o ataque. Há uma expectativa também de uma mudança na ponta esquerda, porque o Payet jogou na ponta esquerda, pode ser que o Vasco entre com o Leandrinho, hein? Não ficarei surpreso se o Leandrinho fazer uma dobra de laterais ali pelo lado esquerdo, juntamente com o Lucas Piton. Mais à frente, Verratti e também Emerson Rodrigues. Eu acredito que o Emerson, ainda mesmo ruim, vai ser mantido no time titular. Eu acredito que esse seja o time de amanhã contra o Atlético Mineiro. Deixem nos comentários qual para vocês seria o time ideal do Vasco para esse jogo tão importante amanhã. Só a vitória interessa, por 2 gols de diferença, para eliminarmos o Atlético no tempo normal. Se não eliminar por 2-0, 1-0 vai para pênalti. E claro, se empatar ou perder, o Vasco estará eliminado.
Bom, e para fechar aí o nosso vídeo aí, depois da gente falar desse jogo da Copa do Brasil, tivemos uma novidade envolvendo o atacante Ryan. De acordo com o jornalista Nicolas Schiria, o Vasco estaria disposto aí a vender o atacante Ryan, cara. O Vasco teria recebido sondagens de alguns clubes, dois clubes destou aí como os principais interessados na contratação do jogador, que é o Anderlecht da Bélgica, que a gente já falou aqui algumas vezes no canal, e também a Fiorentina, que tentou contratar o jogador em janeiro. Só que dessa vez, de acordo com as informações, a Fiorentina ainda mantém o interesse no jogador, porém o Vasco só aceita negociá-lo por 20 milhões de euros, e ainda mantendo 20% dos direitos aí do jogador para uma venda futura, né? Torcemos para que o Vasco consiga vender o Ryan, é preciso vender esse jogador, porque além de não contribuir tanto assim dentro de campo, ele ainda é um ativo do Vasco, né? Muita gente vê muito potencial no Ryan, não consigo ver esse potencial todo. Para mim ele é um jogador comum, pode chegar a ser um bom jogador se bem trabalhado, mas nada extra classe, né? Como ele surgiu aí na sua carreira aí no início, parecia que ia ser um grande fenômeno, que ia ser a salvação do Vasco durante anos, mas o que a gente vê é um jogador muito irresponsável dentro de campo, errando muita coisa. É verdade, ele é o melhor ponta-direita que temos hoje, porque realmente, cara, Jean Davi, Emerson Rodrigues, o Maxime Domingues parece que não caiu nas graças do Rafael Paiva. Aí só sobra o Ryan, né, cara? Não tem mais o que fazer, pode ser que ele seja também uma novidade para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, né? Deixa aí nos comentários se você venderia o Ryan por 20 milhões de euros, mas o Vasco mantendo ainda 20% do jogador para uma possível venda no futuro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, comenta aí se você acredita amanhã em uma vitória do Vascão na classificação para a final. São 3 jogos, meu amigo. Venceu o Atlético amanhã, eliminou o Galo, conseguiu jogar inteligente nas finais, o Vasco será campeão da Copa do Brasil. Só isso, né, cara? É só isso que falta, né? Mas, brincadeiras à parte, vamos confiar muito que amanhã vai dar certo, o Vascão vai para a final para vencer quem quer que seja o nosso adversário. Se for mulambada, melhor ainda. Bom que acaba também com essa porcaria desse tempo aí que o Vasco tá sem ganhar título dos mulambos, né? Tamo junto e é nóis.